Queridos irmãos, eu queria dizer que estou muito alegre pela presença de vocês aqui. Tem uma frase do pastor Charles Spurgeon que diz: a reunião de oração deveria se chamar reunião dos remanescentes, porque são poucos os que frequentam. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vamos dar início à reunião de oração. O Pai Nosso é o que nós vamos estudar em algumas quartas-feiras, e eu queria primeiro que a gente ouvisse, que a gente meditasse numa breve meditação, para que depois a gente pudesse entrar, propriamente dito, na oração do Pai Nosso, tá bom? Nós vamos então orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe. Oremos, irmãos. Deus Todo-Poderoso, bem no meio da semana os teus filhos param e vêm, Pai, se render aos teus pés. Reconhecer, Pai, que não podemos nada e que o Senhor é que pode tudo, Pai. Reconhecer que dependemos do Senhor. Quando oramos, Deus, nós declaramos isso. Nós não oramos achamos que podemos modificar alguma coisa, modificar a Tua vontade, modificar os Teus planos. Nós oramos declarando que tudo é Teu, Tu dominas tudo e que nós somos completamente dependentes do Senhor. E de que nós descansamos em Ti, ó Deus, que aguardamos pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Ensina-nos a orar. Essa é a nossa oração. Nos ensina, Pai, para que assim glorifiquemos o Teu santo nome, ao elevar a nossa voz, os nossos corações ao Senhor. Abençoa-nos, Deus, nos concedendo mais uma vez ensino, segundo a Tua palavra. Amém. Queridos irmãos, a oração do Pai Nosso, ela pode ser encontrada em dois lugares. A oração do Pai Nosso ou oração dominical. A oração do Pai Nosso porque começa Pai Nosso que está nos céus, e ela ficou bem conhecida por causa disso. Mas oração dominical, ela pode ser encontrada em Mateus capítulo 6, eu já quero que você vá abrindo sua Bíblia, do versículo 9 ao versículo 13. E em Lucas 11, versículo do 1 ao 4. Ou melhor dizendo, Lucas 11, do 2 ao 4. Há apenas uma diferença entre o relato desses dois autores, inspirados por Deus. Mateus é um pouquinho mais extenso. A gente vai ver isso quando a gente estiver, propriamente dito, estudando a oração do Pai Nosso. Essa oração, por ela ser concisa, por ela ser uma oração curta, a gente tende muitas vezes a subestimar. A gente gosta de dar muitas vezes valor à oração se ela for longa. Então, se a gente está numa igreja, a gente está em qualquer local, em uma reunião em que alguém orou muito, a gente pode até ficar chateado porque aquela pessoa foi muito extensa na oração, mas a gente vai atribuir aquela oração como tendo muito valor. Ou então porque aquela oração tem um português rebuscado. Aquela pessoa conjugou os verbos de uma maneira como eu nunca vi, nem sequer talvez eu aprendi na escola. E alguém vai dizer, olha que oração bonita, e vai também achar que ela surte o efeito por causa disso. Mas nós não devemos subestimar a oração do Pai Nosso por ela ser pequena. A gente vai ver então nesses estudos a riqueza que há nessa oração. Veja, como foi que se deu início a essa oração dominical? Por que é que Jesus ensinou essa oração? Lucas 11 relata isso. Olhe para a sua Bíblia, Lucas 11, versículo do 1 ao 2. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orares, dizei. Irmãos, a oração dominical, ela surgiu do interesse dos apóstolos, dos seus discípulos que estavam ali,
vendo o Senhor Jesus orar. Ou seja, a imitação do nosso Senhor Jesus. A oração caracterizou o ministério do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, os seus discípulos, por verem o Mestre orar, por saberem que os discípulos de João também aprenderam, Senhor, nos ensina a orar. Veja, eles viram a necessidade de aprender. Entenderam? Nós não sabemos. Então, vamos pedir ao Mestre. Nós vemos que eles imitam a Jesus, que eles reconhecem que não sabem, e eles vão lá e pedem. Quantas coisas nós reconhecemos que não sabemos? Você pode até nessa noite dizer assim, eu não sei realmente orar. Quantas vezes você já pediu a Deus, me ensina a orar, Pai? E aí você vai revelar o completo descaso, seu completo desinteresse. Veja como isso é assustador. Eu reconheço que não sei orar como deveria, mas também não tenho nenhum interesse de aprender. Os discípulos imitaram o Mestre ali, vendo ele orar. Quando ele acabou, os discípulos então aguardando, nos ensina a orar. Como João Batista ensinou, alguém já imitou. Nós queremos aprender também como João Batista ensinou seus discípulos. E aí o reconhecimento de não saber, a ousadia de pedir, nos ensina a orar. Maravilha, irmãos, o reconhecimento e o pedir e o imitar. A oração do Pai Nosso, ela contém 6 repetições. As 3 primeiras, dizendo respeito à glória de Deus, ou seja, o seu nome, o seu reino e a sua vontade. E as outras 3 se referem a nós, às nossas necessidades. O pão de cada dia, o perdão dos nossos pecados e o livramento do mal. Existe uma prioridade nessas petições, também a glória de Deus, aonde? Nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, então, 4 diz respeito à glória de Deus. Observe como na oração também a glória de Deus está em primeiro lugar. Então, depois o que diz respeito a nós e ao nosso próximo. Essa oração, ela nos foi dada por Jesus, depois do reconhecimento dos seus discípulos de nós precisamos aprender. Simplesmente o Senhor Jesus deu de 2 formas, pelo menos as 2 passagens nos mostram que ela pode ser copiada como um padrão e ela também pode ser usada como uma forma. Se a gente olhar Mateus capítulo 9, nós vamos ver, portanto, vós orareis assim. Vocês não querem aprender? Então vocês vão orar assim. Ou seja, ele colocou como um padrão. Já em Lucas 11, versículo 2, ele diz, quando orardes, dizei. Ou seja, já não como um padrão a ser copiado, mas como uma forma a ser usada. Então nós podemos usar das 2 formas. Nós podemos tanto recitar o Pai Nosso, orar mesmo o Pai Nosso, com todas as palavras, e nós podemos também usar o Pai Nosso como um esqueleto e dizer assim, eu vou colocar primeiro a glória de Deus, exatamente como Cristo me ensinou na oração dominical, e as coisas que diz respeito a mim. Porque muitas vezes nós chegamos na oração já pedindo as coisas a Deus. Ou muitas vezes alguém vai e bate com orgulho no peito e diz, eu só faço agradecer a Deus, como se isso fosse incrível. Vamos ver isso mais para frente, tá? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, não tenham orgulho de dizer, eu só oro a Deus agradecendo. Você não está mostrando nenhuma piedade nisso. Você não está mostrando nenhuma piedade nisso quando você bate no peito e se orgulha de dizer que só faz agradecer. Você mostra que não confia em Deus, você está mostrando incredulidade. É sim, não se engane, incredulidade quando você não chega a Deus para pedir nada. Se você não pede nada a Deus, apesar de passar o que nós passamos, significa que nós não cremos que Ele pode nos livrar. Tá? Então, vejam só, nós podemos então orar como um esqueleto, montar minha própria oração, como também recitá-la. Eu ouvi de um irmão esses dias falando comigo sobre oração lá no gabinete, ele dizendo assim para mim, pastor, eu tento orar a oração dominical e em cada palavra, em cada frase, eu tento meditar profundamente em cada uma delas. Eu disse, aleluia, é exatamente isso. Então nós podemos orar dessas 2 maneiras a oração dominical. Mas, queridos, como eu já disse, antes de entrar mesmo no estudo propriamente dito,
da oração dominical. Eu quero que vocês entendam que Jesus Cristo, pelo menos em Lucas, tá, é registrado que antes dele ensinar a orar, ele ensinou como os seus discípulos não deveriam ser. O que é que vocês não devem ser? Eu acho incrível isso. Eu acho incrível o mestre nos ensinar quem devemos ser, para depois nos ensinar como nós devemos orar. Incrível. Não, eu vou para Deus de qualquer jeito. Eu vou orar para Deus e Deus é meu Pai, e Deus é todo bom, e sem que eu não trabalhe antes o meu coração. Sem que eu olhe para dentro de mim e veja de fato qual é a postura do meu coração. Talvez meu coração esteja mergulhado em profunda idolatria e entre outros pecados. Eu não estou de forma nenhuma preparado para orar. É como eu disse em outro sermão, é um gênio da lâmpada mágica que eu vou esfregá-lo a hora que eu quiser e ele vai estar ali para me atender. Quando muitas vezes nem é só o lançar a sorte. Muitas vezes é só o lançar a sorte. Eu vou balbuciar algumas coisas aqui para dizer que eu tenho fé em Deus e para dizer que eu tenho orado. Eu tenho entregue a Deus todos os dias. E na verdade sem crer em absolutamente nada. Mas eu quero que vocês olhem mais uma vez Lucas capítulo 11. E aí nós vamos ver Jesus Cristo ensinando como nós não devemos ser. Irmãos, me perdoe, viu? Não é em Lucas, não, é em Mateus. Nas duas passagens, eu estou dizendo que é Lucas, mas é em Mateus que ele vai nos ensinar primeiro o que é que nós não devemos ser, para depois ensinar como nós devemos orar. Então, queridos, eu quero que vocês observem. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8. Observem, irmãos. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo o seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, mais uma vez, o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus Cristo está enfatizando o que é que vocês não devem ser. Vocês nem devem ser hipócritas e nem devem estar balbuciando vãs repetições vazias, que não têm significado nenhum e do qual o seu coração, a sua mente não está nela. Veja, a hipocrisia, eu estou fazendo algo para aparecer, eu estou fazendo algo para que as pessoas possam me ver como alguém piedoso, ou até para alguém ouvir pelas minhas necessidades. Você já pensou, vocês chegarem num lugar e me ouvir e me ver orando por cada um de vocês em voz alta? Rapaz, eu cheguei na igreja, vi o pastor Ronaldo Cadena orando e ele citou cada um dos nossos nomes. Porque vocês estão me vendo. Eita, chegou a irmã ali, eu vou agora ficar orando aqui. Eu quero que ela me veja orando, eu quero que ela me flagre orando de joelhos e dizendo o nome dela na oração. Ela vai dizer, esse pastor é incrível. Ele é muito piedoso, ele ora pela minha vida. E aquele também que acha que repetindo coisas sem sentido vai vencer Deus no cansaço. Eu vou insistir tanto, dizendo a mesma coisa, ou até mesmo para se satisfazer. Veja, eu já entreguei aquilo a Deus, eu pedi a mesma coisa 10 vezes, eu pedi a mesma coisa 20 vezes, eu pedi a mesma coisa 30 vezes. Então, esse meu muito falar, como Jesus Cristo diz, eles presumem que por causa disso, eles vão ser atendidos. Veja, por que não sejam nem hipócritas e por que também não usem de repetições sem sentidos, vazios de coração e vazio de mente? Veja, porque quando eu estou orando de maneira hipócrita, eu estou simplesmente distorcendo o propósito da oração. Veja, eu estou distorcendo, eu estou me desviando da glória de Deus para a minha própria. Eu estou orando e eu estou lá alto, todo mundo me vendo, chamando a atenção, e todo mundo diz, olha que homem piedoso,
E quando eu estou orando coisas sem sentido, repetindo coisas sem sentido, eu estou ali ferindo a natureza real da oração. Por quê? Porque a natureza real da oração é um relacionamento, veja, um relacionamento vivo, verdadeiro com Deus. Um relacionamento vivo, verdadeiro, pessoal com Deus. É por isso que eu posso dizer, também eu posso dizer que eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro. É um Deus do qual nós falamos, é um Deus do qual Deus nos responde pela sua palavra. É um Deus pelo qual tem os ouvidos atentos para ouvir aquilo que seus filhos, aquilo que o seu povo tem a dizer. Então, eu na verdade estou ferindo a glória de Deus quando eu estou sendo hipócrita, e eu estou ferindo também a natureza real da oração, que é um relacionamento pessoal com Deus. O puritano John Bunyan, ele diz assim acerca da oração: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Eu vi aí o semblante dos irmãos pensativo, né? Como assim, pastor? Veja de novo, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Exatamente isso que Cristo está condenando. Vãs repetições, sem seu coração estar ali. Coisas vazias. Eu vejo que isso é como se estivesse jogando ao acaso. John Bunyan diz, então, é melhor ter um coração sem palavra nenhuma. Ou seja, um coração que está ali devoto ao Senhor. Um coração que está ali prostrado diante do Senhor, derramado diante do Senhor, crendo nele, do que palavras sem um coração. Irmãos, o que seriam essas vãs repetições? Veja, a tradução para a palavra do grego no original, vãs repetições, amontoar frases vazias, ficar balbuciando. A palavra batalogel. Por que eu estou recitando a palavra no grego? Não sei nem se eu estou recitando direito, tá? Veja, essa palavra no original, ela talvez, historiadores dizem que essa palavra se deu início por conta de talvez de um poeta que ele tinha, na verdade, poesias enfadonhas e prolixas, chatas de serem lidas, ou seja, ele fala demais, ele escreve demais, ou um rei que era gago. Era o rei, o nome desse rei era Batos, e o nome desse poeta também era Batos. Então acredita-se que essa palavra batalogel veio então desse rei ou desse poeta. E a palavra batarizo significa então, no original, traduzindo melhor para a gente, gaguejar. Ou seja, veja, balbuciar, repetir frases vazias, gaguejar, ou ser um tagarela mesmo. Essa palavra pode ser, então, traduzida. Ninguém sabe ao certo precisamente o que ela significava na sua época. Veja, mas será, o que é que Jesus está proibindo mesmo ali? O que é que Jesus está proibindo mesmo ali? Não, Jesus está proibindo as repetições? Não. Ele está repetindo vãs repetições. Esse é o motivo porque eu estou colocando aqui o sentido dessa palavra no original. Veja, por que ele não está condenando as repetições todas? Porque ele mesmo repetiu. No Getsemane, no jardim ali da prensa, daquele líquido precioso do azeite, o Senhor Jesus ali, quando transpirava sangue, ele orou por 3 vezes. A mesma coisa. Interessante ele colocar, contudo, seja feita a tua vontade, na 3ª vez. Mas então observe que se o próprio Senhor Jesus repetiu 3 vezes, ele não está condenando aqui as repetições, mas as vãs repetições. Então, por favor, não tenham medo de ir sempre a Deus e buscá-lo sempre pedindo a mesma coisa, rogando a Deus pela mesma coisa. Isso não é errado. Mas vejam, observe que o relato diz que Jesus Cristo pingava, gotejava sangue dos poros deles que se abriram por conta de como estava o seu coração, revelando de como estava o seu coração dentro. Ou seja, que ele não era uma vã repetição. O Senhor Jesus Cristo, quando ele pediu aquelas 3 coisas, tinha todo o sentido do mundo. Ele ia receber todo o meu pecado e o seu pecado. Ele que nunca conheceu o pecado, se fez pecado por nós. O todo perfeito, todo puro,
se tornaria ele maldito na cruz do Calvário, porque maldito estava escrito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Porque ele iria ser desvinculado do Pai, ele ia ser desamparado pelo Pai, e assim foi, louvado seja Deus por isso, porque é a nossa salvação, para que fôssemos amparados. Mas aí nós entendemos um pouco do porquê que ele pediu 3 vezes, e de fato aquilo não foi uma vã repetição. Só um pouquinho para a gente entender por que foi que ele pediu 3 vezes. Porque ele ia beber o cálice da ira de Deus. Se for possível, livra de mim esse cálice. E observe, algo também a comentar. Não foi possível, apesar dele ter orado. Ele orou, e na terceira vez, contudo, seja feita a sua vontade. Ou seja, a oração não foi respondida no nosso conceito de positivamente respondida. Ele me livrou da cruz. Todos nós estaríamos mortos, perdidos e condenados eternamente. Mas veja, foi feita a vontade do Pai. Ele aceitar. E Deus amou, Deus se agradou daquele sacrifício. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Irmãos, jamais comparar as repetições do nosso Senhor Jesus Cristo, orações repetidas com o nosso coração, com o mantra que nós vimos em algumas religiões de misticismo, ou até como a oração do catolicismo romano, de que repete as mesmas orações, pela quantidade daquilo que há naquele texto, né? Ou o muito, né? O muito falar, que traz, como já disse a vocês, naquele Hare Krishna, né? Tanto que se repete a mesma coisa, Hare Krishna, que a pessoa sente um êxtase de tantas repetições que há no mantra. O mantra serve para isso, né? Então, se eu senti uma coisa boa, certamente alcançou os ouvidos de Deus, né? Alguém pode deduzir isso. Mas então, irmãos, o que o Senhor Jesus então proíbe é exatamente aquilo que está escrito sobre não me honrar com o coração, apenas com os seus lábios. O Senhor disse, olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo isso, mas não todo na oração, não todo no culto, mas na oração. O que é que Jesus está condenando? Eu posso parafrasear o Antigo Testamento e dizer, é simplesmente você fazer a oração com os lábios e o coração está distante do Senhor. É isso que Cristo está condenando. Mas espera aí, pastor, o senhor leu, e no versículo 8, no finalzinho, depois de ele dizer que não sejam iguais aos hipócritas e aos gentios, eu já aprendi, pastor. Eu já aprendi o que eu devo ser, quem eu devo ser, para depois aprender a orar. Eu não devo ser como esses hipócritas e como os gentios, como esses fariseus e como esses gentios. Eu já aprendi. Mas, pastor, aqui está dizendo no final, veja, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então veja, se Ele já sabe, por que então eu devo orar? Qual é a serventia então da oração? João Calvino nos responde com bastante propriedade, então eu prefiro ficar com o seu comentário. Atento, queridos, à resposta de João Calvino. Por que eu devo orar, se o meu Deus já sabe, mesmo que a palavra chegue à minha língua, o Senhor já sabe tudo aquilo que eu vou pedir? Observe o que ele diz. Os crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre coisas que lhe sejam desconhecidas, ou de instigá-lo a cumprir sua obrigação, ou de conclamá-lo como se estivesse relutante. Pelo contrário, eles oram a fim de que possam despertar a si mesmos com o intuito de buscá-lo, de exercitar sua fé na meditação em suas promessas, de aliviar-se de suas ansiedades ao derramar-se em seu seio. Em uma palavra, que possam declarar que têm esperança e esperam dele somente para si mesmo e para outros. Todas as coisas boas. Vou repetir. Os crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre coisas que lhe sejam desconhecidas ou de instigá-lo a cumprir sua obrigação, ou de conclamá-lo como se estivesse relutante. Pelo contrário, os crentes oram
a fim de que possam despertar a si mesmos com o intuito de buscá-lo, exercitar sua fé na meditação em suas promessas, aliviar-se de suas ansiedades ao derramar-se em seu seio. E vejam, em uma palavra, que possam declarar que têm esperança e esperam dele somente para si mesmo, para os outros, todas as coisas boas. O que nós concluímos então, irmãos? Eu aprendi que não devo ser então como os fariseus e como os pagãos ali. Jamais eu vou estar fazendo uma oração mecânica, aquela coisa feita sem sentido. Jamais eu vou ser como um hipócrita, vou orar para aparecer. Quem eu devo ser? Quem eu devo ser? Estou louco, estou ansioso, eu quero muito aprender a orar. Quem eu devo ser? A nossa oração, então. Eu devo ser uma pessoa sincera na hora da oração. Eu devo ser uma pessoa verdadeira na oração. Em contraste justamente com aquilo que eu não devo ser, um hipócrita. Ou seja, eu também não vou usar de vãs repetições, então eu vou ter o quê? O meu coração e a minha mente reflexiva naquilo que eu estou falando a Deus. Amém, irmãos? Spurgeon disse assim: se estamos tão fracos que só temos forças para respirar, que cada respiração então seja uma oração. Ele diz também: ninguém pode me fazer um carinho mais verdadeiro nesse mundo do que orar por mim. Que coisa fantástica, né, irmãos? Veja, como eu preciso aprender a orar e como eu preciso que vocês, irmãos meus e igreja, orem por mim. Veja, eu tenho todo interesse que vocês também aprendam a orar, para que vocês orem por mim. É o maior carinho que eu posso receber de vocês. Queridos, que Deus nos abençoe e nós possamos ser isso, tá? Constantemente, buscar ser isso em nossas orações, para que aí nós possamos aprender a orar com o nosso Senhor. Tá? É o que vai te seguir nas próximas quarta-feiras. Que Deus nos abençoe, irmãos.